Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Muito boa tarde, bom dia, onde quer que estejam, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. Hoje vamos falar de um tema que eu tenho muita curiosidade, que queria muito trazer este tema já há algum tempo, porque também já o usei para mim, sei dos benefícios e do quão fantástico é. Vamos falar de constelações familiares. E para isso trago alguém que é expert neste tema, Anand Singh. Olá, muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, obrigado pelo convite também. É sempre uma grande alegria e uma grande, sei lá, me sinto muito agradecido de poder falar sobre isso para várias pessoas. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então é sempre uma alegria e eu brinco muito com as pessoas. Constelação, 24 horas. Eu atendo sábado e domingo, às vezes a pessoa me liga. Eu estou sempre à disposição. É muito interessante, é muito bom, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. Sem dúvida. Olha, a primeira pergunta que eu faço sempre aqui a todos os nossos convidados é: quem é o Anand Singh? Well, a Nancy, eu sou natural do Suriname, a República do Suriname, que é um país pequeno no norte do América do Sul, em cima do Brasil. Moro no Brasil nesse momento, moro aqui faz 30 anos. Origem indiana, a minha mãe, meus pais são descendentes indianos, moram no Suriname, nasceram no Suriname, mas a minha avó veio da Índia numa imigração no começo do século passado, no começo do século passado, mais ou menos há mais que cento e poucos anos atrás, eles vieram numa imigração para Suriname. E aí foi construída a minha família e a minha trajetória de vida. E eu, com 18 anos, eu saí de casa porque eu queria conquistar, eu queria viver a minha vida, eu fiz uma escolha e eu vim morar para o Brasil com 18 anos e aí comecei toda a minha trajetória profissional, minha trajetória de vida, comecei a construir aqui na minha própria independência. Eu sou hoje eu diria para você, um profissional, um terapeuta em constelações familiares, tá? Chegar nessa meu trabalho não foi uma coisa planejada, foi muito conduzido pelo todo o processo da vida, tá? Eu brinco muito com as pessoas. Eu já pensei para quatro carreiras. Não porque eu não estava feliz nas minhas carreiras, nas minhas etapas, mas foi uma evolução natural. Quando eu saí da faculdade, eu fui começar a trabalhar como professor de inglês, professor de escola. Eu fiz engenharia civil na faculdade aqui. Depois eu fui professor de inglês, depois fui coordenador pedagógico e de repente surgiu uma oportunidade para trabalhar na indústria. Trabalhei 10 anos na indústria com projetos e com com projetos e gerenciamento de projetos grandes. E aí, nesse processo, aí eu fui sempre sentindo a necessidade de tá faltando algo. E dentro do meu trabalho da gestão de projetos, eu percebia que não basta somente fazer planejamento muito bom e projetos e maravilhoso se o fator humano não foi olhado, porque não bate meta. Que se o funcionário lá no chão de fábrica não é não está preparado, ou ele está com algumas dificuldades, ele não vai conseguir, ele só dá o seu máximo. Então, aí eu fui me interessar muito nessa questão humana para o resultado das coisas que eu estava precisando no meu trabalho, porque eu gerenciava grandes projetos e eu percebi que o fator humano era muito importante, porque a pessoa que vai lá, que vai executar esse trabalho, se ele não está bem, ele afeta o meu trabalho. E aí eu entrei nessa questão do desenvolvimento humano. E aí eu comecei a buscar, através de treinamentos, imersões, procurar entender esse trabalho, mas sempre começando comigo, porque eu fui buscar as minhas próprias dificuldades para poder lidar com isso. E aí
Hoje trabalho com constelação e foi interessante contar isso um pouquinho. Eu fui conhecer a constelação familiar através de um curso de... Foi um curso de coach, um curso de desenvolvimento humano, de como que você trabalha com isso. E nesse curso, a pessoa que organizou esse curso, ele quis trazer duas versões. Ele quis trazer o lado mais protocolo americano, com protocolo, com processos. Ele trouxe um alemão, que trazia um olhar holístico do processo. E o que me encantava é esse lado holística, porque ele fugia de tudo. E ele apresentou, há 13 anos atrás, há mais ou menos 13 anos atrás, me apresentou uma primeira constelação. E lá ele fez representações de pessoas, e as pessoas se ficaram extremamente emocionadas, as pessoas ficaram extremamente conectadas, choravam, pessoas que nunca tiveram conhecido a história das pessoas, e isso me chamou a atenção. Eu falei, como é que é possível? E é com a mente do engenheiro, tá? Lembrando que eu sou engenheiro de formação, e o engenheiro não estava atendendo intervalo. O que que é isso? Como é que isso é possível? E a partir dessa experiência, eu comecei a estudar, conhecer a fundo, e aí hoje eu trabalho com isso muito, muito. Eu não vou falar a palavra feliz, porque não é uma coisa. É uma coisa muito, muito intenso. É muito intenso, mas muito conectado, muito vida. Ele só vai muito olhar para as coisas como elas são, tá? Sem julgamento nenhuma. E aí eu comecei a trabalhar com constelação, trabalho com isso faz 10 anos, estudo isso, continuo estudando. É, E ser constelador não é o estudar, é passar por processos de constelação, ter trabalhado você também, tá? Eu também venho de uma parte da terapia, eu fiz vários anos de terapia, psicanálise, e hoje estou com constelação, e eu percebo que isso é uma intervenção terapêutica extremamente, extremamente intenso e consegue ser muito transformador e muito efetivo, tá? Mas isso vai depender muito do processo que está sendo feito naquele momento e na permissão do próprio campo da pessoa, porque às vezes a própria pessoa não permita, ou o campo da pessoa não permita fazer a transformação desejada. Talvez o campo deseje falar, ó, você só pode fazer isso. Então vamos respeitar. O Porque campo, quando a quando gente vai... fala. Agora é uma curiosidade minha. O campo, quando fala ao campo, é o mental da pessoa ou é o espiritual da pessoa? É tudo isso. Porque quando a gente fala campo, abre-se um campo tanto de informações, porque aí que a gente, como constelador, entra, aí eu falo do meu trabalho, eu entro no campo da informação, porque ele vai abrir um campo. E esse campo é tudo que está ali, seja espiritual, seja energético, emocional, porque quando eu entro no campo, eu vou representar o tema da pessoa, do cliente, olhar para a sua história, olhar para a história de origem, a gente se conecta e senta. Porque aí a gente fala muito daquela ideia como profissional, eu só posso entrar no campo de um cliente quando estou vazio, quando estou vazio. Eu tenho que estar no meu vazio total. Esse vazio total é tirar os pensamentos, os meus, e tirar os meus sentimentos. Eu tenho que estar vazio, conectado, fio. Aí na hora eu entro no campo, eu começo a olhar para o tema. Então, às vezes a pessoa me traz uma ansiedade, um medo, uma dificuldade de relacionamento com a mãe, com o pai, com qualquer coisa. Aí a gente coloca os dois elementos são as duas pessoas, às vezes, são elementos do campo, e a gente vai começar a sentir. E nesse processo de sentir vem insights, vem tudo. Vem uma informação, vem uma visão. E muitas vezes, você já deve ter feito uma constelação, muitas vezes a constelador faz afirmações, às vezes faz frases e traz informações que ela não te viu, nunca viu na vida e te fala. Porque ela vai te fazer pergunta, falar, teve uma situação tal? E aí você vai falar, sim. E mas por que que ela teve isso aqui? Porque ela teve... Não, é uma conexão.
E essa conexão, e é muito interessante eu que eu explique isso para as pessoas, essa conexão é a mesma conexão que você tem com algo, um ente querido. Quando você, como mãe, como irmã, como filha, está conectado com as pessoas na sua volta, e de repente, quando você está, sei lá, você está andando e de repente vem uma angústia, alguma sensação que você sente, e lembra de uma pessoa, fala, deixa eu ligar para minha mãe. Aí você cata o telefone para ela, mãe, tá tudo bem com você? Ah, filha, hoje eu estou me sentindo um pouco mal. É essa conexão que é humano e existe em todos nós, que é essa conexão que a gente faz. Só que na constelação a gente vai mais profunda, porque eu posso aprofundar essa conexão e eu, totalmente de fora, posso entrar no seu campo de vida e fazer as percepções que são necessárias para você. Mas eu só posso fazer isso com a sua permissão. Se o cliente não me permite, eu não entro, porque eu não tenho autorização para fazer isso. Então, o cliente vai me dizer, falar, eu quero fazer um atendimento, eu quero trabalhar isso, eu entro no campo, vamos trabalhar. Pode ser tanto individual, no meu caso, eu faço totalmente individual, então eu sou a pessoa que vou trabalhar do campo dela, sentir o campo dela, mas também pode ser com pessoas. Então, a gente traz as pessoas dentro do lugar e eles vão representar, e é uma coisa muito interessante, porque a constelação, ele traz muita questão da representação. Por que que a gente trabalha na representação? Para poder visualizar isso. Porque quando as informações saem do campo oculto e entram no campo mais visível, e aí você observa, muitas vezes, essas representantes tendo emoções, tendo reações, você começa a ter noção, falando, nossa, e essa visão já é curador, ou já resolve várias questões ali. Porque a nossa mente, o nosso sistema interno, ele vai se conectar profundamente e você pode também sentir reações muito intensas também, visualizando isso. Já é um grande passo da resolução, um grande passo da cura, porque ele sai do oculto. E a ideia da constelação é trazer as coisas ocultas muito para um olhar mais consciente, mais clara, para que a gente possa tomar decisões claras. Eu só consigo mudar dentro da clareza. Porque se eu for fazer testando, eu fico no escuro. E eu não sei se estou no caminho certo, mas quando eu estou claro, eu falo, tá, agora eu sei. Eu estou aqui porque tem várias pessoas atrás de mim que me trouxeram para cá. Não me dá uma sensação de falar, eu sou forte, eu sou fraco. Não, eu estou aqui. E muitas vezes, pelo esse olhar para trás, e observar como essas pessoas viveram as suas vidas, olhar para todas as histórias que, de alguma forma, ficaram ocultas, eu começo a realmente aceitar internamente, falar, nossa, eu sou isso, eu sou isso. Isso já é libertador. Eu já vamos Porque aí, voltar pelo a menos, este tema, porque eu acho, já percebi que este tema podemos falar aqui e estou com muita curiosidade, mas eu, antes de voltarmos aqui ao tema que é as constelações, eu quero perceber um bocadinho e fiquei aqui com uma curiosidade, foi a primeira vez que eu ouvi, ignorância minha, aham. falar sobre República do Suriname. Estou a dizer corretamente? Se- É a primeira Desculpa? vez que eu estou a ouvir. Suriname, certo? Suriname, sim, República de Suriname. Quer saber qual é que é a língua que se fala lá? Isso é um país independente. Ah, certo. E depois Você tem que disso, cortar. fica já na conversa. Ah, tudo Quer que bem. explique um bocadinho da sua vida? Portanto, já percebi que nasceu lá, já nos contou um bocadinho que os pais são indianos, mas quero que nos conte assim um bocadinho também como é que foi o seu percurso enquanto ser humano apenas, como é que foi a sua infância, a Sim, sua sim, adolescência, sim. o seu núcleo familiar e vai partilhar aquilo que quiser e aquilo que sentir. Muito bem. Fica à vontade de me interromper, porque quando eu vou começar a entrar nesses assuntos, eles já vão embora. Ok? Esteja à Você tem que vontade. me trazer de volta. Eu trago. Trago de volta com toda tranquilidade. República de Suriname é um país pequeno que tem menos que, eu acredito, menos que 500 mil habitantes. É uma colônia, uma ex-colônia da Holanda. Então, a língua oficial que a gente tem lá é holandês. Então, eu falo holandês.
E só um país foi constituído por escravos, porque a Suriname era, durante uma colônia, era uma colônia da Holanda. E aí eles trouxeram os escravos para trabalhar nas fazendas para produzir cacau, açúcar, e naquela época ela é uma grande fornecedora de alimentos para a colônia. E aí os escravos, quando a escravidão foi abolida, trouxeram os indianos, porque os escravos não quiseram mais trabalhar nas fazendas e precisavam de pessoas para trabalhar, para continuar produzindo, e essa era a grande finalidade da colônia. Então eles trouxeram os indianos. Foi aí que eu consegui. E aí depois de um certo tempo parou, porque os indianos vieram da Índia, mas a Índia era uma colônia da Inglaterra, então um acordo entre a Holanda e a Inglaterra. E quando eles se pararam, trouxeram as pessoas lá da Indonésia. E a Indonésia era uma colônia da Holanda. Então eles também trouxeram as pessoas. Então assim o país foi constituído pelos escravos, descendentes dos escravos, os descendentes dos indianos, os descendentes das pessoas da Indonésia. Tem o povo original de Suriname, que são os índios, tá? Também temos. E temos também um pequeno grupo de chineses. Eu acho que no século XIX, século XVIII, teve um pequeno grupo de chineses que foram para o Suriname também. Eu não tenho Então a gente tem holandeses. um país. Então eles estão, é um país bem constituído, diversidade muito grande, cultural, e cada grupo mantém a sua cultura. Eu não Então, tenho por exemplo, holandeses. Holandeses não estão lá. não, os holandeses estão, mas muito poucos, porque eles eram os colonizadores. Mas eles também têm muitos descendentes deles, porque eles se misturaram, tá? Então tem muitos nomes holandeses no meio. Mas são tipo assim, você tem, por exemplo, uma pessoa com descendente africano que tem o nome holandês. Por quê? Porque teve algum vínculo que foi estabelecido entre um holandês e uma das escravos. Então, uma série de histórias, uma diversidade muito grande. E é interessante culturalmente que as pessoas mantêm as suas tradições, a sua cultura. Você vê isso na gastronomia. No Suriname, por exemplo, a comida indiana, a comida da Indonésia, os africanos têm aquelas suas culinárias também. Então, mantém isso. E também, muito interessante dizer, os africanos, eles têm muitos dialetos. Tanto é que a gente tem uma língua oficial, é o holandês, mas a gente tem uma língua que todos falam lá, porque holandês, às vezes, não é todo mundo que consegue falar corretamente, porque o holandês é ensinado nas escolas, a língua oficial na escola é holandês. Mas se as pessoas não vão para a escola, às vezes o holandês fica um pouco prejudicado. E aí, eles falam uma outra língua, que a língua chama surinamês, é a taki-taki. Tem parte africano, tem uma mistura. Crioulo, vem do crioulo, é uma mistura e todos falam. É a língua que todos conseguem conversar. O António também fala essa língua? Eu falo um pouco, mas depois que eu vim para o Brasil, eu desaprendi muitas línguas depois. Ok. Eu desaprendi holandês. Não, eu desaprendi indiano. Porque quando era criança, minha mãe falava indiano comigo. E eu respondia pouco indiano, mas pouco holandês. Depois que eu vim para o Brasil, eu não consigo mais falar indiano. Praticamente eu entendo, falo uma outra palavra, mas muito ruim. Muito ruim. Eu falo mais português. Eu solto mais o português no meio. E é até engraçado, muitas vezes, quando eu vou falar holandês, eu falo português no meio. Porque 30 anos morando no Brasil, a minha mente já está totalmente. Já está totalmente no português. Não pensa que o português é bom, é correto, porque eu cometo uns pequenos erros ainda. Ainda não encontrei nenhum erro, mas dá para. Aliás, o seu nome, quando eu vi o seu nome, Certo. fiquei, porque não é um nome. Eu sei que o Brasil também tem nomes que são assim bem diferentes, mas o seu nome é um nome. Primeira vez que eu ouvi o seu nome e vi o seu nome, então fiquei assim, que Certo. nome interessante. Isto despertou-me logo a curiosidade. O seu nome Ó, meu é nome indiano ou tem aqui uma mistura? é indiano mesmo. Meu nome Ai, é ok. indiano. É Anand Singh. Anand Singh, esse é o meu nome. Dwarka Singh. Normalmente, a minha mãe teve 8 filhos. E todos os outros 7 filhos os outros 7 filhos, tiveram o nome comum, John,
Carmen, são nomes comuns, e o nome indiano. Então, ela sempre deu dois nomes, o nome comum para o dia a dia e um nome indiano. No meu caso, ela só deu um nome, o nome indiano, e é Anand Singh. O significado disso, o Singh, ele é uma característica dos Sikhs, na realidade, o grupo indiano, aquelas pessoas, é uma Singh. Então, todo isso Singh tem uma característica. E o Anand, ele tem um nome muito forte indiano, porque eu já pesquisei isso, eu perguntei para minha mãe. Anand quer dizer felicidade divina. Então, ele tem uma Oh, profundidade muito legal. Então, talvez eu fui abençoada, privilegiado com esse nome. Então, tem que honrar esse nome também. mesmo. Então, conta-nos um bocadinho como é que foi das suas lembranças, das suas memórias que tem, como é que foi o seu núcleo familiar, já falou que tem mais 7 irmãos, Sim. como é que foi a infância, a adolescência, até ser aquilo que é hoje. Na realidade, a minha infância. Meu pai foi uma pessoa. Meu pai foi um carpinteiro. Meu pai foi um carpinteiro, então ele foi funcionário público, então ele era um funcionário do governo do Suriname. Então ele tinha a sua profissão, e essa ele fazia. Minha mãe era só dona de casa, então isso era parte da tradição, naquela de convívio familiar naquela época, e até tem algumas famílias ainda tem isso, que a mulher fica em casa cuidando dos filhos, tanto é que elas têm 8 filhos para cuidar, e o pai vai trabalhar. Então, a minha infância foi muito nesse sentido, e a gente sempre foi, pelos nossos pais, incentivados a estudar. Então, desde criança, a minha mãe sempre falou para nós: estuda para ser alguém. E até hoje a gente traz isso. Então, por isso que a gente fica estudando. Tanto é que dos 8 filhos, todos, na minha família, eu tenho na minha família 2 médicos, advogado, economista, matemático. O meu irmão foi o único que fez, de todos os outros, um fez contabilidade, outro fez. Então, todos nós estudamos. Então, isso foi incentivado por nós. E é uma coisa interessante explicar. E ela, minha mãe, ela abriu mão, porque ela falava holandês conosco, quer dizer, a gente podia falar holandês em casa, porque a gente ia para a escola, então a gente falava holandês. E com essa mudança, dessa abertura para a vida moderna, o mundo, nós, nós filhos da minha mãe, ninguém casou com indiano. Dos 8, ninguém casou com indiano. Isso é uma questão que nas minhas observações na família, então, eu fui questionando a minha mãe. Minha mãe está viva hoje ela está viva, ela tem 87 anos, e eu toda vez com pergunta para ela, e ela sempre falava para a gente, falou, eu queria que vocês fossem felizes, eu quero que vocês fossem para o mundo. E é isso que aconteceu. No começo, ela teve uma certa dificuldade em entender, tipo assim, aceitar, porque ninguém casou com indiana. Minha mãe é sacerdotisa hindu, então ela faz cerimônia hindu, mas os filhos dela não seguem a cultura. E eu talvez sou a única pessoa, a Nancy, eu sou talvez a única pessoa que me interessa por isso. Isso também foi pelo trabalho, pela vida, me levou para lá. Então, eu sempre, quando eu vou visitar minha mãe, eu pergunto para ela, mãe, faz uma cerimônia indiana para mim. Eu sou a única que peço para ela. E ela faz mesmo toda aquela cerimônia indiana com fogo, água, terra, todo esse processo que eu acho lindo e eu quero. Eu estou estudando faz tempo esse processo também, porque eu quero fazer uma cerimônia dessa, estudar todas essas mantras e tudo isso aqui. E ela faz com muita alegria, com muito prazer, ela faz isso. Mas eu sou a única pessoa que faz isso. Os outros 7 não querem saber. Isso também se explica, né? Depois eu quero comentar isso um pouco. E se explica porque no fundamento da nossa família, porque lá atrás as famílias foram na realidade separadas. Porque para sair da Índia, para vir para Suriname, houve uma ruptura familiar. Alguns filhos foram embora, então houve isso. E a gente traz muito isso. Tanto é que dos nossos irmãos, eles estão morando fora. Quem mora com minha mãe é a minha irmã mais nova e meu irmão mais velho, as pontas. Ainda estão no Todos. Suriname? Eles ainda estão lá? Isso. Meu irmão mora com a minha mãe
E a minha irmã mais nova mora sozinha, mas ela que cuida da minha mãe, está lá com ela. Os outros 6 estão fora. Eu estou no Brasil, e tem uma que mora na Holanda, outro mora na Alemanha, outro mora na Inglaterra. Então a gente está todos espalhados. Também tem vários conflitos, tá? A relação entre os irmãos também é turbulento, muito turbulento, por sinal. E aí, e é uma coisa interessante quando você vai observar, se você tirou toda a emoção desse conflito, você vai começar a entender. Você vai entender o que que a pessoa está buscando. Então, um não fala com o outro, porque tem sérios ressentimentos. Mas se você vai no fundo perceber, mas qual foi a razão daquele ressentimento? É um processo de exclusão, se sentir excluída. Tem vários elementos aqui que, às vezes, dentro de um processo de abrir um campo, você consegue trabalhar. Que já começou, talvez, que pode ter começado na infância e adolescência, estes processos de separação. Olha, se eu vou lá analisar por mim, não acho que foi dali. Eu acho que não foi, porque a minha mãe e meus pais, pode ter alguns elementos no processo, você vai observar, porque meu pai era uma pessoa extremamente correto, mas ele era pouco de pouco falar e pouco carinho. Então, meu pai não era uma pessoa que dava carinho. Então, os filhos, crianças, a gente era tudo uma diferença de 1 ano, 2 anos, é mais ou menos assim, uma escada assim, os filhos, eles precisavam se virar sozinhos. Papai tá aí, então temos que respeitar o papai. Porque o papai falou que não pode. Então, e tudo que a gente tem que fazer, falava com a mãe falava, vai falar com seu pai. E a gente tinha medo de falar com o pai, porque o pai vai falar não. Então, a gente teve que conviver com isso. Isso também pode começar a influenciar nos conflitos, porque cada um foi se virando. Vai se virando. E minha mãe teve que dar conta de tudo isso aqui. E aqueles que mais fortes davam contas, mais fortes, mais velhos, que tinham mais algumas coisas. Então, isso também pode explicar um pouco esses conflitos por aí. Mas a gente sempre respeitou a mãe, eu sempre respeitei meu pai. Sempre respeitei meu pai. Tinha muito aquela figura do grande autoridade da casa. E eu Agora, trabalhei agora várias vezes eu trabalhei nas funções. voltando às constelações, mesmo constelações, o Anne Sanding já falou assim um bocadinho, mas para quem está lá em casa que nunca ouviu falar, ou não sabe bem, Certo. já ouviu falar, mas não tem bem consciência, como é que nós podemos explicar de uma forma assim fácil para entender, sem um vocabulário muito complexo, alguém que está lá em Sim. casa que perceba o que é uma constelação e para que é que serve na realidade? Tá. A constelação familiar é uma. E fala que é uma intervenção, sim, porque é uma intervenção terapêutica. Quando a pessoa traz um assunto, um tema, uma dificuldade, uma dor, e ela quer olhar para essa dor um pouco amplificado, tá? Tipo assim, vou dar um exemplo. Se você fala, eu quero trabalhar a minha ansiedade, então muitas vezes as pessoas, ficam muito se cobrando, né? Eu sou muito ansioso, preciso me calmar, preciso me calmar. Mas é um pouco mais. A constelação, ele amplia essa visão. Não é somente de você não consegue, tem muito mais além. E quando a gente entra no campo da constelação familiar, a gente procura entender situações, histórias, pessoas no campo da vida, no campo da construção da vida, começa na família, muitas vezes, e lá a gente é formado, lá que a gente recebe todos os nossos estímulos, é lá que a gente vai buscar entender. E de uma forma extremamente conectada. Então, a gente entra no campo da constelação familiar, é permitir olhar para o tema de uma forma mais amplificada para poder entender como o tema está vinculado à minha história ou história de família. Basicamente isso. E quando a gente fala a história da família, as informações da família, não é só da família mãe e pai ou irmão. Além disso, porque cada uma dessas pessoas lá atrás deram para nós as informações, as energias, a vida veio também de lá. Então, não é só dos nossos pais veio a vida de um grande grupo de pessoas atrás da gente. E essas informações que estão ali lá atrás
interferem, não de forma linear. Eu acho que às vezes as pessoas entendem, então aconteceu isso, então é por isso? Não necessariamente. Aconteceu isso, então todo mundo vai sofrer isso? Não. Às vezes, uma pessoa da família começa a manifestar algo que os outros da família não têm. E dentro do processo da constelação familiar, a gente olha e fala, mas qual a informação que está aqui nessa pessoa da família? Qual é a informação que está aqui? Qual é a razão que está por trás disso? Não é a causa, porque causa é especulativo, porque eu não sei. A causa da minha ansiedade é por causa disso. Não sei, mas tem uma razão. Talvez eu tenha que olhar um pouco mais para essa razão, sentir um pouco mais dessa razão. Pode ser uma exclusão, a dor. E quando a gente fala exclusão, é um termo um pouco complexo. Exclusão, tipo assim, todas as pessoas das nossas famílias que por alguma razão foram embora. Pode ser pela morte, pode ser abandonadas. Essas pessoas fazem parte do grupo da família, fazem parte. E se eles foram excluídos do grupo, gerou-se uma pequena turbulência aqui. Porque pessoas ficam ressentidas, pessoas ficam tristes, pessoas ficam com raiva. Alguma situação está aqui. E essas situações que foram geradas, todas as sensações, todas as emoções, todos os pensamentos que foram gerados, modificaram todo o ambiente daquele família, dessas pessoas, e as pessoas que estão inseridas nessa família se modificaram também fisicamente. Porque todas as emoções, todas as sensações, tudo que está ali naquela família mexe com o seu físico. Você começa a adoecer, você começa a ficar triste, você começa. Então, ele já está, essas pessoas, quando eles vivenciaram essas situações, na família já também se modificaram. E aí, de gerações para gerações, pela nossa DNA, é transmitido. Então, eu posso acessar uma trauma familiar. Eu, há 30 ou sei lá, 10 gerações para trás, posso. Porque ele está lá ainda guardado. Então, eu acesso. E aí que está a grande questão quando a gente constela. A gente tira tudo aquilo. O processo da constelação não é mental. Não é, por causa disso. Não, você tira a mente. Vamos para o sistema, vamos para interno e vamos sentir o que está por trás. E muito controlado. Então, o trabalho do terapeuta é justamente perceber, permitir falar, não, peraí, porque quando a gente faz representações com pessoas, às vezes as pessoas interferem, porque ela traz a história dela dentro da história. E nós, como terapeutas, tem que falar, não, essa sua fala não é do campo, essa fala é sua. Então, essa frase não precisa falar. A gente tem que cortar. Porque as interferências são. Porque ela é muito do campo mais profunda, então a gente tem que ter muito humilde. Muito tranquilo, muito humilde, sem interferência. E a gente está se servindo, a gente se coloca a serviço das pessoas que a gente está querendo ajudar. E isso que a gente vai fazer, porque é trazer para essa pessoa a constelação é para trazer clareza. Se não está claro, se não entendeu, então não teve uma finalidade. Às vezes essas informações são tão profundas que não dá para explicar muito. Falou, aí a gente fala no processo para as pessoas, fala, aceita que foi dessa forma. Aceita. Aceita. Houve uma dor, houve uma situação, houve uma grande tristeza nesse lugar. Quem que provocou? Como aconteceu? São detalhes que a gente não tem porque são ocultas. Mas essa dor provocou isso. E aí, o que que a gente faz no processo da constelação? Olha, respeita tudo como foi. E essa é a grande cura que está por trás. Porque a gente tem uma frase de cura que a gente fala para essas situações. Foi assim. Teve que ser assim. E eu estou aqui. E eu respeito tudo como foi. E aí você começa a entrar no processo de, que a gente chama de termo assentimento. Aceitar. E no momento que você começa a aceitar, você começa a renunciar. Porque você renuncia querer entender, querer mudar, querer escrever uma hora uma história diferente. Você não está reescrevendo, você está renunciando de interferir ali. E aí você começa a falar, então agora, quando eu sei de onde eu vim,
eu aceito, e foi assim, e também tem que ser lembrado para as pessoas que eu estou aqui fruto de tudo isso aqui. Essa situação atrás, eu sou fruto disso. Não das coisas boas só, mas das coisas bem traumáticas. E as coisas traumáticas me formaram praticamente, não as coisas boas só, mas muito mais pelas sobrevivências, pelos movimentos que as pessoas fizeram lá atrás, me trouxe para cá. Eu tenho que respeitar. E a constelação, nesse sentido, trabalha nisso. Olhar para isso. E quanto mais a gente puder trazer informações, melhor. Quanto mais poderá sentir, mais fácil fica para renunciar. E mais fácil a gente pode escolher para viver. Só o facto de estar a falar nestes temas já são coisas que mexem, que acho que são coisas tão Sim, profundas. Eu só o estar a são coisas. ouvir, estou a ouvir e estou a Sim, analisar e mexe cá dentro. Eu queria partilhar uma coisa consigo, que é uma coisa que eu acho, não tenho nenhum estudo, é da minha observação, do meu entendimento daquilo que eu sim, vejo à minha volta. Eu acho que todos nós temos feridas do passado para resolver com a nossa família. Eu olho à minha sim. volta e, epá, não vejo, não há uma pessoa que eu consiga dizer que a vida dela foi perfeita e que não tem nada para resolver. Todos nós temos alguma coisa para resolver. Mas aquilo que eu mais me venho a perceber é que pronto, isto agora vai dependendo das crenças de cada um, acreditando que a família de onde eu provenho, de onde eu provi os meus pais, eu não escolhi, isto agora é uma crença que eu posso ter escolhido numa outra vida ou não, mas aquilo que é verdade é a família que eu tenho agora é escolhida por mim, portanto, eu vou escolher o meu parceiro ou a minha parceira, escolho ter ou não ter filhos, isso é uma escolha. Os nossos Sim. pais, isso, pronto, isso já é uma crença se nós acreditamos que escolhemos ou não. Mas aquilo que eu quero dizer, assim, como é que nós podemos curar as feridas que ou que nos foram passadas no nosso DNA de geração através de geração, ou que nos foram, ou que não nos foram passadas geneticamente, mas que aconteceram, traumas, situações, que forma é que nós podemos cortar isso de forma a que a família que eu estou a construir agora não tenha que levar ou com uma carga genética ou com um comportamento que eu adotei do meu pai ou da minha mãe ou do que quer que seja. Como é que eu posso cortar e não estamos aqui a repetir padrões de geração em geração? Tá. Eu só quero chamar a atenção. É bom que você tenha trazido esse assunto. É bom que você tenha trazido esse assunto. É o seguinte, muitas das clientes que às vezes que eu recebo aqui, eles trazem muito uma ideia. Falam, olha, eu passei muitas dificuldades na relação com meus pais. E quando eu me tornei mãe, eu me prometi que eu não vou, meu filho não vai passar o que eu passei. E elas tomam um choque depois de um certo tempo que a filha ou filho fala para ela, mãe, tá parecendo a avó. E aí ela toma um choque da realidade dela. Tem que lembrar, tá? E isso eu chamo a atenção. Não é uma só. E eu vou falar uma outra observação. As escolhas que você fez, tanto de marido, de namorado, e tudo isso, essas escolhas também sofrem influências. A gente acha, às vezes, não, eu escolhi. Eu escolhi uma coisa bem consciente. Tá, mas para te dar essa escolha consciente, teve uma carga por trás. Talvez você não soube. Teve um padrão que te levou para lá. E esse padrão te fez escolher essa pessoa. E às vezes, por que está às vezes tão difícil de romper esse padrão? Porque ele está ali atrás. Como é que a gente cura isso? Como é que a gente rompe com isso? Deixa-me Eu só só voltar posso. aqui ao que acabou de dizer, porque fiquei agora. Quando fala que quando escolhemos alguma Aham. pessoa. Isto quer dizer que energeticamente, imagino vou escolher alguém que é tóxico, que é alguém que me faz mal. Quer dizer que E energeticamente eu já estou tão lá embaixo que vou atrair alguém que está nesse nível de energia? É disto que estamos a falar? isso, porque na realidade é o seguinte, vou pegar esse exemplo da uma relação tóxica. É, eu tenho tido pessoas na minha sala, no meu atendimento, que traz um padrão de relações tóxicas. Ela sai de uma, entra numa próxima. Ela não consegue romper esse ciclo. Aí que está uma grande questão.
Observa uma coisa. Ela foi entrar numa relação tóxica porque ela está numa relação de amor. Ela está numa relação de amor. Ela busca o amor. Só que essa visão de amor precisa ser revista. Porque ele pode ser uma compensação, pode ser um padrão, mas também pode ser em função de uma relação, talvez na primeira relação da minha vida que não foi boa. Quando eu não fui amado pelo meu pai, pela minha mãe, um exemplo, tá? Eu não estou querendo generalizar, porque esses assuntos são assuntos extremamente fenomenológicos, são fenômenos em si. Cada pessoa é um fenômeno, tem que ser analisado pelo fenômeno em si. Mas eu vou só para simplificar o entendimento, se eu não tiver esse amor aqui, e eu não aceito que foi dessa forma, eu vou buscar para compensar, inconscientemente. Ah, meu pai não me amei, não me amou. Eu teve que ser o homem da minha vida. Eu sou mulher, e eu tenho que ser o homem da minha vida. Que homem que você vai buscar muitas vezes? Às vezes você pode buscar um homem que você controla, ou pode ser um homem que controla você totalmente. Aí você olha para esse homem como se fosse seu pai. E a É. gente fala normalmente, fala, meu pai é o meu pai, você é você. Então eu volto para olhar para meu pai e eu falo para meu pai, você é meu pai. Você que me deu a vida. Já é suficiente para mim. Eu agradeço por isso. Eu estou aqui porque você encontrou minha mãe, vocês se uniram, você me conceberam e você me deram a vida. Isso para mim é suficiente. O resto eu deixo para você. Isso é constelação, porque ela devolve. Ela não espera mais. E parece que está a fazer Quando ela conexão comigo. Eu estou tipo a sentir tudo aquilo que está a dizer de uma forma. Parece que aquilo que está a dizer, tipo, cada palavra está assim a tocar, assim. é isso. É assim que funciona, porque quando a gente traz essas informações à tona, a gente tem que curar isso. Quando a gente traz a dor para fora, as dores, os conflitos, quando a gente traz essas informações para fora, a gente tem que também curar isso. E como é que a gente cura? Às vezes, olhar e falar a frase que a gente usa muito no processo de constelação, eu vejo, eu aceito, eu respeito e eu agradeço. Eu estou aqui por isso. Então eu agradeço. E me libero disso. Porque quando eu me libero, não internamente não me afeta mais. Eu me libero. Agora, aí a gente tem uma outra frase que a gente usa, eu escolho viver agora. Eu escolho viver para honrar, valorizar o que eu recebi, independente da forma como foi. Então eu vou escolher para viver. E aí eu entro numa outra fase, um outro movimento da vida. Esse movimento para trás, eu estou, na realidade, diminuindo, encerrando, renunciando. E eu estou me abrindo para uma nova movimento. Às vezes, pode ser que as pessoas fiquem um pouco angustiado, receoso desse novo, porque não tem referências. Tem. Porque no momento que você fala, eu escolho viver, você já entrou. Porque aí você aceita tudo que vier. E aí que dá o grande pulo de gato da constelação. A constelação permita, e é um dos objetivos fundamental do processo da constelação, é colocar a pessoa no seu estado adulto. No seu estado adulto, você analisa e toma decisões, conscientemente. Eu tenho que sair dessa história. Quando a pessoa ainda fica presa às histórias de trás, ela talvez esteja ligada ao seu estado mais, a gente fala estado pai, estado das crenças que vem de trás. Eu estou ainda preso nisso, então eu tenho que soltar isso também. Eu só posso soltar aquilo que eu sei que é. Se eu acho que é isso, mas não tenho certeza, não solto. Porque tem dúvida. Então tem que analisar isso. É sim, então tá bom. Foi assim, teve que ser assim e tá tudo bem. Então eu já rompi.
Eu já rompi, eu já renunciei. Então, a gente tem que se colocar, e esse é o grande objetivo do processo da constelação, colocar as pessoas no seu estado mais adulta. No estado adulta, você não resolve problemas futuros, mas você supera. Você pode superar o problema. Superou, superou. Ele ficou para trás. Foi resolvido? Às vezes a gente não resolve todos os problemas. Problemas emocionais, a gente resolve tudo? Não, mas a gente supera. E quando se superar, ele pode vir de novo, de vez em quando ele aparece batendo na minha porta. Ah, eu estou aqui de novo, a tristeza bateu de novo, a saudade bateu de novo. Deixa ele entrar, senta aqui. Porque eu já superei você, mas eu te aceito. Quando eu te superei, te aceitei. Eu não te rejeitei. Você aceita aqui, fica aqui, toma um café comigo, vamos conversar. Eu estou tentando simplificar, mas é assim mesmo, tá? É tomar um café com a dor. Vamos conversar, me conta mais. E aí a gente começa a se permitir a olhar para essas histórias de uma forma muito, muito leve, muito tranquila, muito humilde, sem julgamento. A gente Então, supera, isso a gente supera totalmente uma dor quando a gente consegue falar dela completamente sem termos um sentimento associado. é, vamos dizer o seguinte, mas às vezes esse sentimento surge durante a conversa. Eu falar da minha situação, da minha relação com meus pais, às vezes vem uma emoção, sim, mas eu acolho ele. Ele está ali, faz parte, Então isso faz não quer parte. dizer que não está resolvido, é um sentimento que é normal associado à É situação. normal porque você trata com normalidade, você não trata mais com eliminação, rejeição, não. Porque é como se você, ele faz parte do fluxo da vida. Ele está ali fluindo, está junto. Você criou uma barreira, não quero. Ele faz o contrário, ele aumenta, aumenta, bah, ele vai superar. É igual, tipo assim, uma barreira. Deixa a água fluir, faz parte. Nessa água vai tudo. Vem a dor, vem a tristeza, vai tudo. Vai fluindo. Quando você aceita que faz parte, ele não fica tão evidente. Ele fica normal, faz parte do processo da vida. Se eu não quero, eu criei uma barreira. O que acontece quando você tem um fluxo de água vindo aqui? Ele bate e depois sobe e ele supera você. Por isso, quando a gente olha para as nossas questões, a gente tem que olhar um pouco diferente. E o processo, num processo da constelação, é o grande termo que a gente usa, é a sentir. É assim mesmo. Isso é importante até para as pessoas que sofreram grandes traumas de vida, grandes abusos de vida. Eu vou citar um exemplo de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, de uma pessoa que precisava olhar para a vida dela e passou por várias violências físicas, emocionais e também sexuais na família dela. Só que ela precisava olhar para isso quando ela trouxe, porque travou um pouquinho na vida dela, ela precisava tomar um vida, porque ela queria ser mãe. E ela travava assim porque ela não queria que essa filha dela sofresse as mesmas coisas que ela sofreu. Mas para isso ela precisava, e ela foi me procurar, falou: quero me libertar disso, porque eu quero dar para minha filha a, aquilo que eu não tive. Falei: tudo bem, então a gente vai olhar. O que que você vai falar? Primeiro você vai ter que olhar de uma forma totalmente. Você não vai precisar fazer isso, deixe que alguém faça para você. E eu mostrei toda a trajetória. Mais além, não é só olhar para aquelas pessoas que abusaram dela, para mostrar que está por trás dessas pessoas que abusaram dela, também foram abusadas, que também tinha havido violência aqui. Então, se tem quando ela olhou, ela falou: isso faz parte de uma dinâmica de violência na minha vida. Nossa, eu sou fruto disso. Aí é o grande sacada depois. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu vejo, eu aceito. Foi isso que me trouxe para cá. E eu renuncio. Deixa para trás. Eu sigo minha vida. Eu sei de onde vim. Eu aceito onde eu vim. Quando eu sei, eu aceito onde eu vim, não quer dizer, porque aí você faz uma decisão para mim. Eu olho para, eu vivo diferente, eu faço diferente, eu honro. Também, talvez essa é uma coisa muito mais interessante também. Eu honro aquelas também que não conseguiram fazer isso, porque às vezes a minha mãe sofreu tanto que ela não conseguiu. Eu vou honrar ela com isso. Mãe, isso é também por você. A gente faz um pequeno brincadeira, brincadeira entre aspas, não é brincadeira, mas é um exercício simples. Pessoas que, quando eles constelam, às vezes, bebida, cigarro,
E às vezes, quando eles vêm, a gente constela, procura entender o que está por trás. E eu falo para eles, não quer dizer que você daqui para frente, quando você sair da minha sala, aqui do sala de atendimento, parou de vontade de beber. Não, não parou. Mas trouxe consciência, trouxe percepção, sabe onde vim. Às vezes ele ainda é melhor, ele ainda é maior, o impulso é muito grande ainda, ele está ali ainda, tá ali. Quando você está lá, ele falou o seguinte: eu posso tomar uma cerveja? Pode. E toda vez que você vai tomar uma cerveja, agradece. Eu tomo para honrar minha mãe, meu pai e todas as pessoas que me deram a vida. E aí ele toma, traz a informação por trás disso, e às vezes ele não é mais impulsionado a consumir tão excessivamente. Porque ele entendeu o que está por trás e já para. Porque ele já trouxe a consciência da vida para ele e ele já consegue seguir em diante. Esse é o grande processo. E é um processo energético? É. É um processo espiritual? É. É um processo emocional? Sim. Então, você percebe que ele é um processo um pouco mais filosófico, porque eu trago dentro de um processo mais explicando, para ficar claro. Tem coisas que dá para explicar, tem coisas que não dá para explicar. Falou, olha, aqui eu não tenho como te falar, porque eu estou te falando umas percepções, umas informações que estão surgindo do campo da constelação, que nem você sabe. Eu acho que eu vou perguntar para minha mãe. Muitas vezes os clientes saem, eles perguntam, e às vezes confirmam. Teve um caso de uma pessoa que eu falei para ele, você vem de um campo da família familiar, da família materna, você teve um processo de abandono. Alguém foi abandonar nessa família. Você traz muito esse senso de abandono. Você quer se preservar o tempo todo. Então você faz tudo para ser aceita. Porque você não quer ser abandonado. Você traz a dor do abandono. Fala, tem alguém na que a sua família foi abandonada. E a gente liberou, calmou. E ela foi para casa, ela depois, na semana seguinte, no atendimento seguinte, ela chegou para mim e falou, Nandi, lembra aquela história que você me falou da abandono? Meu bisavô foi abandonado, minha mãe falou. Que a avó dela, a mãe dela contava para ela que ele foi abandonada, mas ele constituía uma outra família. Ele falou, ó, olha o Oh, vínculo. my God. Wow. E talvez você precisava trazer isso para trazer esse vó de volta para o sistema. E quando isso foi feito, talvez aí começa um outro movimento para a vida. Uf, parece que eu é que estou em terapia. Voltamos agora aqui em termos energéticos, aqui às constelações, que acho que ultimamente, e falo de mim própria também, que andamos aqui trocados em termos energéticos. Qual é que é o Certo. papel do homem na família e pai? E qual é que é o papel da mãe e mulher na família? Certo. Quando fala homem e mulher, então fala pai e mãe, para a relação de pai e mãe, tem que ter uma relação de igualdade. Tem que ser igual. Um casamento feliz, um casamento de família, porque esse pai e mãe vão formar a família, tem que ser trabalhado no equilíbrio. A igualdade está no equilíbrio. Então, tipo assim, pai trabalha, o homem trabalha, a mulher fica em casa. Não quer dizer que a mulher é menos. Porque o homem é o provedor, talvez de matéria, de dinheiro, mas a mãe está ali para cuidando de tudo. Então, aí está o equilíbrio. Os dois têm que entender isso. Quando você começa a perceber que o homem se acha mais porque ele trabalha, não, alguma coisa não está certo. Muitas vezes, quando eles trazem essas informações para mim, às vezes, quando eu vou atender famílias, eu falo, não, mas eu trabalho, eu passo noites em claro. Eu falei, mas sua mulher também. A sua mulher teve que carregar 9 meses. Respeita ela. Vocês estão juntos nessa conexão. E, segundo lugar, você escolheu essa mulher para casar. Se você escolher, se não for da época da minha mãe, que ela conheceu meu pai através de uma, tipo assim, foram arranjados, porque até hoje tem, mas foi. Mas essa é uma prática naquela época e as pessoas aceitaram fazer isso. Você não está nessa posição, você está no nível mais evoluído do processo, porque isso é muito importante as pessoas perceberam. Cada geração que passa, ele sobe o degrau da evolução. Então, o que você faz se seus pais fizeram, você não precisa fazer, porque você já está no nível mais evoluído. A sua filha,
As filhas, por exemplo, a filha que usa muito no computador, e eu não sei fazer isso, não condena isso, porque ela está no nível de evolução diferente. Ela está no mundo da tecnologia, natural, é super intuitiva para ela. Não condena. Não condena isso, porque isso é um processo de evolução. Só que elas vão enfrentar outras dificuldades. Então, volta para o fundamento da relação da família. Equilíbrio. Então, relação homem e mulher. Equilíbrio. Não existe eu faço mais, você mesmo. Se faz entrar isso aqui, vai dar desequilíbrio na relação e começa a ter problemas. Porque aí eu vou começar a exigir. Porque como isso também, só para falar isso, o fundamento, muitas vezes, quando essas relações tóxicas, por que que uma relação é tóxica? Porque aquela que eu dou, eu não estou sendo reconhecido. Isso é tóxica. Porque eu dou algo meu e não reconheço, não recebo na mesma medida. Então é tóxica. Vai fazer mal para mim. Porque eu estou tirando de mim, eu preciso receber para equilibrar. E aí eu evoluir assim. Se eu dou demais e eu não recebo, numa relação com marido, com esposa, com namorado, tem que olhar para isso. Não quer dizer que é só ele, talvez eu tenha que olhar um pouco mais, porque eu também não estou me permitindo a receber. Pode ser que eu não estou me permitindo a receber. Talvez eu tenha que trabalhar isso. Talvez é difícil. E às vezes a outra pessoa quer me dar, mas eu rejeito e ele para de dar. Então, tudo isso é uma certa dinâmica. Tem homem e mulher. Perfeito. Tem que trabalhar no equilíbrio e tem que olhar para esse papel muito claro, tá? E aí, ó, quando você começa a olhar, tem várias questões no meio. Por exemplo, a família do homem, a família da mulher tem que ser respeitada. Então, tudo isso no constelação tem que ser olhado. Mas é um ponto principal, o equilíbrio, que eu acho fundamental para ser trabalhado. Qual o papel da mãe? A mãe, eu vou dar uma metáfora só para explicar, uma representação de uma família. Tem mãe e pai, a mãe, ela dá toda a proteção, porque ela protege você. Você carrega, ela tá dentro, você tá dentro dela, ela tá te protegendo. Mesmo com todas essas dificuldades, tá? Ela tá ali. Então a mãe, ela apresenta muito essa segurança, essa proteção. Então, sem isso aqui, você sempre fica uma pessoa muito insegura e sempre com muito medo, às vezes. Tipo assim, só que o pai é o caminho da vida, é o caminho para o mundo. Então, a gente tem que combinar essas duas informações muito, muito claras, muito unidas, porque para uma criança, para qualquer ser humano, a unidade pai e mãe junto é a força para ele. Se separa, aí que era essa grande dificuldades deles, porque isso começa a gerar, é como se fosse essa unidade de segurança foi rompido. Então agora ele está dividido, porque agora ele vai buscar aqui um pouco de força e aqui outra força. E se os dois ficam brigando, aí fica mais difícil para esse filho se impor na vida. Que está difícil. E como é que ele vai lidar com ele? Ele tem que aceitar. Isso é uma grande coisa que eu costumo sempre trazer para os filhos de pais separados. A relação de seu pai e sua mãe, você não foi responsável. Você não foi responsável pela separação. Isso foi algo dos dois. Mas meu pai briga muito com a minha mãe. Tudo bem, aceito com eles, porque eles tiveram seus conflitos, mas ele continua sendo seu pai e continua sendo sua mãe. Só isso já tá bom. Tá? Isso porque aí agora eu vou para minha vida. E aí tem que ter um certo consciência disso para não ficar comparando. Ah, porque os meus amigos, a família é diferente. Não, é fenômeno. Nós somos um fenômeno em si. Então, o que é meu, às vezes não existe em outras pessoas. Então, eu tenho que entender o meu fenômeno, aceitar meu fenômeno e viver com essa minha história, seguir a vida da mesma forma. Aí a gente pode ser muito único e autêntico, mais ainda, quando a gente olhar para nossas vidas de forma bem humilde, bem tranquilo, bem leve, e a gente consegue ser mais autêntico. Então, isso é a grande unidade de segurança, olhar para essas duas figuras, pai e mãe. A mãe da segurança, proteção, e o pai é o caminho para o mundo. Eu tenho uma metáfora que eu conto uma história para as pessoas. São duas histórias que eu quero contar. Mãe, super protetora do filho, e o pai fala: não, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Aí eles vão para o parque. O menino de 5, 6 anos vai para o parque, e a mãe, os dois sentados, e a mãe toda falou: filho, cuidado lá, não vai lá, não sobe naquela árvore, cuidado com isso, mas sempre querendo proteger esse filho. Aí o pai fala: não, filho, pode ir, pode ir, pode subir.
Não, ele vai cair. Pai e mãe fica brigando, fica brigando. Não, a mãe quer que ele não vai, porque ele vai cair, ele vai se machucar. E o pai fala, não, pode ir, pode, pode. Papai tá vendo. E o filho vai, ele vai. Aí, de repente, ele sobe aquele brinquedo lá, ele cai. Pá! Cai, teve uma corte na perna, em algum lugar, tá sangrando. A mãe, no desespero, meu filho, o que aconteceu? E o pai super calmo. Não, aí você fala. Aí o filho olha para os dois, ele entra em desespero. Minha mãe chorando, meu pai brigando, ele entrou em desespero. E ele começa a se sentir culpado, porque ele foi além. Ele foi além, ele arriscou, ele se culpou. Porque olha, eles estão brigando. E aí que começa o processo. Porque o pai fala, filho, a mãe fala, leva para, a mãe vai fazer tudo, vai curar essa ferida, vai cortar, vai levar para fazer tudo, e o pai vai ficar, filho, mas pai, mamãe ficou chateado. Não, filho, tá tudo bem, eu vou conversar com a mamãe. E aí, depois dessa experiência, quando tudo estiver resolvido, precisa ser resolvido, porque senão esse menino começa a bloquear já para o próximo passo da vida dele, porque quando ele vai um pouco além, ele trava. Por isso, às vezes, a gente tem situações que as pessoas ficam muito no conhecido. Eu não arrisco. Porque faltou aquela força para frente. Mas quando o pai entrou, filho, tudo bem, deu certo. Tá bem, você viu? Tá curado, não é? É. Vamos fazer a próxima? A mamãe não, deixa comigo, vamos conversar com a mamãe. E a mamãe vai modificando, vai permitindo sair daquela proteção excessiva e vai soltar esse filho. E esse filho vai para o mundo. Tem uma outra história que eu gosto muito de contar para ele sobre o pai. Tem uma história, é uma metáfora eu tenho várias formas de explicar isso. Um vilarejo pequenininho que tem uma família, um pai, mãe e um filho. Esse vilarejo, as pessoas desse vilarejo, eles trabalham numa cidade grande. Então eles vão de trem, tem uma estação daquele vilarejo, pegam as pessoas, vão me levar para a cidade, as pessoas trabalham lá. Então o menino, mais ou menos uns 7, 8 anos, ele vai com o pai para o trabalho. Então, se despedem de manhã, mamãe faz seu lanchinho dele, entra na estação de trem e vão junto. Então, o pai levar o menino para a escola, o pai vai trabalhar, e quando eu ler a final do dia, o pai pega o filho na escola e leva para casa. Então, a vida toda esse menino fez isso. Ele era um menino super tranquilo, ficou muito feliz, viveu assim. Até que um dia, com os 8 anos de idade, esse menino pensou: nossa, eu sei fazer isso. Eu sei andar na escola, eu sei como que é. Eu vou para cá, pega na estação, entra no trem, vou para lá, chega na escola. Eu consigo fazer sozinha. Então, um belo dia, esse menino chega pro pai e a mãe. Mãe, tô querendo ir para a escola sozinha. Aí a mãe começou. Ah, não, filho, você é muito pequeno. Você não sabe como que é? Aí ele começou aquela questão. E o pai fala, não, vamos conversar, nós vamos conversar um pouquinho. Então, ele se permitiu para o mundo, porque ele está seguro. Aí os pais conversaram e falaram para esse menino, falaram, tudo bem, filho, você vai poder, com 9 anos de idade, você vai para a escola, você vai poder fazer isso. Então, no primeiro dia, amanhã, você vai sozinha para a escola. E ele ficou feliz. Só que a noite anterior ele não dormiu. Ansioso, preocupado, não dormiu. E no dia que chegou, que ele foi para essa estação de trem, os pai e mãe chegou lá, a mãe deu todas essas orientações, presta atenção, tudo foi dado, ele escutou tudo isso, respeitou todas essas orientações, e tem no final, quando ele foi se despediu de pai e mãe, quando ele foi entrar no trem, o pai falou: espera aí um pouquinho. Ó, quando você sentiu com medo, qualquer coisa, ele pegou um bilhete, um papelzinho, colocou no bolsinho dele aqui. Quando você sentiu muito medo, você vai abrir essa folha, esse papelzinho, e você vai ler o que está escrito aqui. Tudo bem. O filho fez, obedeceu. Colocou, entrou. E quando ele entrou no trem, ele começou todo mundo olhando para ele. Quando os olhares começaram a olhar para ele, ele sentiu o impacto. Olhou, sentou, olhou, muito. Estava ali. E aí o trem começou a andar. Quando o trem começou a andar, ele começou a sentir: nossa, agora a vida, agora eu estou sozinha. E aí subiu aquela ansiedade, tudo isso aqui. E aí o trem começou a andar e o trem começou a lotar, 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 todo mundo olhando para ele, todo mundo olhando para ele, tá sozinho, não tem o pai dele, todo mundo olhando para ele. De repente ele entrou em pânico. Ele começou a ficar com medo, a ansiedade subiu. Aí
começou a falar, nossa, e ele começou a se arrepender. Eu falei, mas peraí, meu pai falou que quando eu estiver assim, eu coloco o papel. Então, quando ele foi lá, falei, lembrei. Pegou o bilhete, abriu, ele falou o seguinte, quando você tá com medo, olha para trás. Aí ele fez assim, olhou para trás, o pai dele estava atrás. Aí quando ele olhou o pai para trás, todo medo, uh, foi embora. Só que o pai não acompanhou, o pai estava atrás, só estava olhando para ele. Chegou no trem, eu olhava para o pai dele indo embora, mas ele estava indo, olhando para trás, então aí o pai foi para lá, aí ele foi para a escola. E assim foi durante um bom tempo. Toda vez que ele sentia medo, ele lembrava, ah, meu pai está aqui. Aí ele ia. Até que um belo dia, foi passando um tempo, uns dias aí, de repente, nem lembrou para olhar para o pai, de tão seguro que ele ficou. E ele falou, nossa, não olhei para meu pai. Será que meu pai está aqui? Aí na hora que ele olhou para trás, o pai não estava mais lá. Essa história eu conto para as pessoas para falar para eles, esse é o papel do pai. Ele te prepara para a vida. E na constelação, vamos lá, como é que a gente leva isso num processo interno? Tá, mas meu pai me abandonou. Aceita. Aceita que foi assim. Ele te deu a vida. Porque a partir disso vem uma energia de coragem, de independência. E aí a gente vai trabalhar isso internamente. A gente solta todas as exigências, as cobranças, Não, não, solta. Só apega por um ponto só. Que ele deu a vida para você. E ele conheceu sua mãe. Das condições e as circunstâncias, não questionamos. Porque pode por trás mais histórias. Não. Só para esses dois movimentos. Eu nasci. Tome isso para você. Isso a gente chama em constelação tomar a vida. Toma a vida. Toma o seu pai e toma a sua mãe. Aí você é um ser completo, conectado. Agora eu vou para a vida. E aí esse é o grande ponto que a gente trabalha no processo da constelação. Gostava de só voltar à primeira história que referiu, que do papel do pai e da mãe. Eu estava a ouvir qual o que é a mãe e estava a ver a minha mãe, exatamente aquela mulher, e o meu pai, exatamente o tipo de homem de não, vai! E eu senti sempre Ai, isto, eu senti sempre isto. Eu sou portuguesa, mas já não vivo em Portugal há 10 anos, fui sozinha para a Inglaterra, agora estou sozinha no Catar, já tive em UAE, o meu pai sempre foi aquela vai, faz-te à vida, sim. vai atrás, e a minha mãe era, não vai, foi sempre aquela de me prender. Eu hoje sou mãe e não vivo com a minha filha fisicamente, por pronto, estou separada do meu ex-marido, ele está em Portugal com ela, portanto, eu sinto que eu não sei se pelas circunstâncias, mas eu acho que tenho o meu papel aqui é mais de sinto mais pela sua descrição de vai para a vida, de preparar a minha filha para a vida. Sim, sim, sim. É Isto é por errado isso, ou, ou é normal, ou também pode acontecer? é isso, é isso que eu ia te falar. Não é certo e não é errado. É a sua condição e é a sua situação. Isso é seu. Isso é seu, a sua história, a sua relação com a sua filha. E dentro desse papel da sua filha, mesmo que ela estando longe, faça o seu papel de mãe ou de referência para ela. Se ela tem essa referência, às vezes, vai para a vida e o pai protege, às vezes pode ter uma certa inversão de papéis. Tudo bem. No seu caso, inverteu. Não está certo ou não é errado. Isso é muito processo, muito importante. A gente não pode julgar a situação da forma, porque a gente vai colocar uma verdade, uma visão que não é necessariamente aquilo que está ali. Mas faz o seu, porque ela pode se sentir mãe. Porque por que que um ser humano precisa dessa visão clara? Porque quando eu preciso de coragem, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que buscar para algum lugar, eu vou buscar. E eu lembro meu pai falando, filho, vai, eu estou aqui. Aí se der certo, vai, se não, eu vou superar. Grande passo, grande recado que eu dou muito para as pessoas, falar, não precisa resolver, porque às vezes você não vai resolver os problemas nunca, mas supera. Essa etapa eu superei.
Vamos para a próxima. Vamos superar a próxima. Vamos para a próxima. É o estado mais adulto do processo. E às vezes, quando você analisa a situação dessa forma, você também vai perceber algumas coisas que têm que ser ajustadas. Vai ajustar. Mas não deixa, que eu falo muito para não deixa falar, um dia resolve. Não vai resolver. Não vai resolver às vezes. Você tem que enfrentar as coisas. O estado adulto das coisas é enfrentar. E cuidar um pouco dessas crenças e às vezes dessas comparações que a gente faz, tá certo, tá errado? Não está certo, porque se ela tem uma relação com você de respeito, tem uma relação de, tipo assim, mãe, eu sinto sua falta, manda mensagem, mãe, te amo, tá muito bom. As condições te trouxeram para essa situação e quando vocês trabalharem dessa forma, ela aceita. Ela pode falar para você, estou com saudades. Ela vai te falar por isso. Isso é natural que ela fale isso para você. Eu tô com saudades, mamãe, porque eu te amo. E fala, filha, eu sei, mas ó, logo, logo eu vou estar com você. E ela tem algo para se projetar. Nossa, daqui uns 6 meses eu vou ver a minha mãe. Não vê a hora que ela quer chegar para esses 6 meses. Mas ela vive em fundo de 6 meses, nos próximos meses é isso que ela está vivendo. Depois que passou, é outros 6 meses que ela vai pensar, ó, daqui a um tempo que ela vai pensar de novo. Assim que funciona a vida. Eu acho que a sociedade, e agora falando neste caso específico de eu estar longe da minha filha, porque não é comum, o que é comum é o homem é que sai do país e se o homem está a trabalhar fora, fantástico, é um excelente pai. Quando é a mãe que faz isso, e no meu caso foram outras circunstâncias, não fui eu que saí do meu país, nós estávamos todos aqui, entretanto, condições de Covid, eles saíram, nós entretanto nos separámos, a mãe é altamente julgada e criticada, e eu sinto, principalmente por mulheres, altamente julgada e criticada e conotada como má mãe. Como é que tu vives sem a tua filha? E se durante algum tempo, eu não vou dizer que tenho zero culpa, que estou 100% resolvida com a situação, que há dias que eu penso assim, a minha filha está a crescer e eu não estou lá. Ou então aquilo que me incomoda mais é quando acontece alguma coisa e não estou lá para dar um abraço físico. Apesar de eu Sim, saber que tenho sim. uma relação com ela muito mais presente do que alguns pais que vivem com eles diariamente, que eu falo com ela todos os dias, falamos de tudo, eu ponho à vontade, eu sou super honesta com ela. Tenho alguns códigos de conduta de eu nunca dizer mal do pai dela, se o pai dizer que não à frente dela, eu digo que não, de eu não contradizer. Portanto, eu tenho códigos de conduta para comigo própria, porque eu acho que são os corretos. Depois, o que ele faz, isso já é outra questão. Mas eu estou a trabalhar esse sentido de cada vez me sentir menos culpada. E agora o facto só de eu estar a ouvir dizer isso, parece que já me tirou tanto peso, porque eu sinto que dentro de mim eu gostava de estar com a minha filha. Claro que sim, mas eu Claro. sinto que estou a fazer o correto de eu estou a lutar por um sonho para mim e para ela, para lhe dar outro tipo de qualidade de vida e para mim também. No entanto, eu estou a sentir, eu sinto que isto é o correto. E perante a Sim. sociedade, eu sou a má mãe. Como é que tu consegues? Mas depois eu penso do outro lado. Eu podia lutar pela minha filha e tirá-la do ambiente dela e colocá-la aqui, trazê-la novamente para o Qatar. Mas eu penso assim, isto é de um ato de egoísmo tão grande, porque eu estou a tirá-la do ambiente em que ela está inserida, agora que ela está. Se alguma coisa acontecer é diferente, ou se ela me pedir é diferente, mas eu tirá-la do ambiente dela à força, onde ela está, ok, está saudável, está a ser bem cuidada, só para eu ficar com ela, eu vejo isso como um ato extremamente de egoísmo. Eu acho que A gente tem várias influências da sociedade. A sociedade também molda a nossa própria visão do mundo e a sociedade molda a nossa personalidade também. Então a gente fala da sociedade. Eu falo mais da família, porque se a família condena, o que a sociedade faz, eu não estou nem aí. Mas eu sou condenado pela minha família. Tem uma percepção que eu trago muito para as pessoas, é a seguinte: quando você escolhe o seu caminho, e o seu caminho foi escolhido de forma muito consciente, muito conectado consigo, aceita e se prepara para ser excluída, porque você é diferente. Ser diferente
Qual o preço que eu pago? O preço que eu pago é que você não se conecta com aqueles que fazem igual. E aqueles que fazem igual vão falar, olhar para você e falar: você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui, porque você não é igual a gente. E essa é muito importante para as pessoas entenderem. A ovelha negra da família é justamente aquela pessoa que mais cura dentro do sistema familiar. Eu estou-me a rir porque é tipo fotografia. Sou eu. Sempre me senti assim, porque sempre pensei diferente, sempre senti que via tudo à minha volta e não me foi comunicado, mas eu sempre senti que eu não quero este estilo de vida para mim, não é isto que eu quero. Eu não quero, não são estas as aspirações, o que eu vejo à minha volta não me inspira. Sempre, desde criança, eu senti isso. E aquilo que diz é verdade. Eu estou sozinha neste momento, vivo sozinha, não me sinto todo sozinha, porque tenho uma conexão ao divino brutal, não me sinto todo sozinha, mas cada vez o meu círculo de pessoas cada vez é mais pequeno. Mas eu estou bem com isso. Mas as pessoas que estão no meu círculo são puras. Te fortalecem. E tem mais uma coisa, posso falar para você? Pode ser que as pessoas te condenam, mas tem alguém lá da família que olha para você. Às vezes, seus sobrinhos. Essas pessoas mais jovens, quando ela fala, nossa, a tia tá longe, hein? Ah, e um dia ela também, ela começa. Essa é a questão da ovelha negra da família. A ovelha negra, ela se destaca todo esse rebanho na volta, mas ela destaca. E tem pessoas que olham e se projetam. Então eles torcem também para você fortalecer e seguir adiante. Não desiste, não volta. Eles torcem para você não voltar. Pode ser que eles não vão falar, mas eles torcem para isso. Alguém quebrou esse padrão. É muito importante para as pessoas. É muito, muito importante. Talvez a gente vive num processo de muita transformação acontecendo, porque a gente ia vivendo cada etapa, cada etapa de crescimento, cada salto de vida, salto quântico, salto da sociedade, salto da geração, vem com grande turbulência, porque tem que romper. Tem tudo um preço para se ser pago. Mas se eu estou no adulto, eu pago o preço. Porque eu sei para onde eu quero chegar. Eu quero olhar para a minha vida, para a minha felicidade, para o meu sucesso. Eu olho para aquilo que está no meu redor, que precisa ajustar um pouquinho. Então eu falo com minha filha todos os dias. Fala para ela todos os dias, às vezes até mais, você dá mais atenção para ela, falando com ela todos os dias, de que muitos pais que estão dentro de casa e não conversam com a própria filha. Não olha nem para a filha, porque está o dia inteiro ou trabalhando, ou no computador, ela está no celular ou está assistindo TV. Então, são essas percepções, mas isso é o grande processo da evolução e do mundo que a gente está vivendo. A gente tem que romper. E tem uma outra coisa que você me perguntou sobre, às vezes, essas crenças que a gente recebe. Rompe. Rompe. E tem que lembrar, a crença foi instalada para te dar segurança. Você não precisa mais dessa segurança quando você evoluiu. Aquela insegurança, ou aquela necessidade lá atrás, há 30 anos atrás, já foi. Hoje é outra necessidade, então vamos romper. E muito aquela história. Aceita, renuncia e escolhe. Então, decidir fazer algo é primeiro olhar para onde veio, entender um pouco mais, aceitar. Talvez a palavra entender é um pouco complexa, porque a gente quer entender demais. Porque a gente é num processo um pouco mais racional. Não, mas por quê? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam no processo, por que meu pai fez isso? Olha um pouquinho para seu pai lá atrás. Então, meu avô foi um pai, um ser tão lindo, maravilhoso para você, mas então não foi para seu pai. Porque quando o neto veio, ele se realizou. Mas quando o filho veio, ele ficou preocupado. Como que eu vou cuidar do meu filho? Mas quando o neto veio, ele vai compensar tudo que ele não conseguiu dar para o filho. Aí o pai ficou chateado. O pai adulto fica chateado porque o neto está mal tratado. Aí ele acorda todas aquelas dificuldades da vida dele de novo. É assim. Uf, isto para mim foi terapia, honestamente. Eu queria só deixar Uau. aqui um testemunho relativamente a constelações familiares e depois vou deixar o Anand Singh, que acho que é a melhor pessoa para explicar porque é que as pessoas devem fazer mesmo constelações familiares. Mas eu vou explicar porque é que eu quis tanto trazer este tema, porque
há um ano e meio atrás, eu fiz uma constelação familiar. Foi dos processos, foi das coisas que eu fiz e já fiz terapia, já fiz coaching, já fiz imensas coisas em termos de olhar para dentro, de curar-me, de tratar das minhas feridas. Mas foi de um processo uma dor que eu tinha, e eu acho que ainda não está 100% resolvida, no sentido em que já falo sobre isso, não conseguiria falar antes, mas às vezes ainda, quando falou que ainda vêm sentimentos aqui, ainda tem aqui um bocadinho de mágoa, sim. Foi um processo que aconteceu na minha família. Eu chamo-me Raquel e os meus pais tiveram uma filha antes de mim que também se chamava Raquel. Essa Raquel faleceu e eu vim substituir a Raquel. Portanto, eu tenho o mesmo nome, os mesmos padrinhos, e foi-me verbalizado, não foi só eu sentir que vim substituir alguém, mas foi-me verbalizado: tu estás aqui porque a tua irmã faleceu. Então eu sempre vivi uma dualidade de culpa, porque não deveria estar aqui, porque estou a ocupar um lugar que não é meu, e de vontade de viver. Portanto, eu sou a ovelha negra da família, sempre me senti porque tinha uma vontade de viver e sempre sonhei. Eu sou de uma aldeia pequeníssima no meio de Portugal. Os meus pais não tinham recursos financeiros para eu poder viajar, para eu poder conhecer o mundo. E eu sempre quis sair, sempre quis conhecer estas coisas sem sequer ter me ser proporcionado isto. Portanto, eu sempre pensei diferente, sempre senti diferente. Portanto, esta dualidade de culpa, porque não deveria estar aqui, e vontade de viver, fez com que, acho que esta foi a principal razão, agora de forma consciente eu vejo, de eu querer sair de Portugal, de eu querer viver outras coisas, de eu querer experimentar coisas novas, de eu querer, sei lá, estar noutros níveis, e isto não tem a ver com estar acima de ninguém, mas de querer viver, querer experimentar, e não estar no padrão de tens que estudar, casar, ter filhos e viver aquela vida que está tudo bem quem escolhe viver se és feliz assim, mas eu sabia que isso não era para mim, que não era esse tipo de vida que eu queria. E passei por um transtorno alimentar. Estou ligada ao desporto profissionalmente há 14 anos e sempre usei desporto para me castigar, e no transtorno alimentar usava a comida para me castigar. Porque isto agora é consciente. Portanto, eu fiz isto tudo de forma inconsciente e consegui quebrar este padrão quando a minha filha nasceu. Acho que eu vejo-a como cura, fiz as pazes relativamente a isso, mas continuava com esta dor dentro de mim. E só quando eu fiz a minha constelação familiar e de eu poder ver, porque visualmente eu vi o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, vi o conceito, vi os ancestrais para trás, e de poder aceitar a situação sem julgar, sem é o que é, mas eu estou cá. Os meus pais decidiram ter uma filha de forma consciente, independentemente de eu ter vindo substituir a minha irmã ou não, eles tiveram porque quiseram, porque eles podiam não querer ter mais filhos. E isso fez-me aceitar a vida e tirou-me assim um peso enorme da minha Sim. vida. Por isso é que eu acho que é assim tão importante as pessoas fazerem Sim. algo para curar as feridas que elas trazem, que não são delas. Aquilo que eu senti foi meter-me uma mochila de culpa, de carga que não era minha. E aquilo que eu fiz foi: isto aqui não é meu, esta culpa não é minha. E dá leveza à vida. É. E é interessante quando depois que fez a constelação, você entregou aquela mochila para a pessoa certa. Para essa pessoa você entregou. Falou, essa vida é sua. Essa vida é sua, eu estou te dando de volta. E você faz parte agora. Você faz parte agora. Quando ela sentiu que ela faz parte, curou você. E é uma das questões da constelação. Você faz parte. E eu posso seguir com o meu caminho. Isso é constelação. Uf. Porque é que as pessoas devem fazer? É a última questão aqui, para quem nos está a Sim. ouvir, seja para quem tem questões diretas com os familiares, questões não resolvidas, com irmãos, com pais, seja questões como falou, de ansiedade. Porque é que Ansiedade, financeiro. O problema financeiro, ele pode ter um lado racional, mas o que que a gente tem que olhar? Os impulsos que te trazem nas dificuldades financeiras.
Então, isso tem que ser analisado de uma forma mais profunda. Eu acho muito interessante, porque a gente fala assim de financeiro, porque tem dívidas. Não é dívidas financeiras, mas dívidas sistêmicas, porque gera dependência emocional por trás disso. Então, isso também. Relacionamentos, problemas de tipo assim, reprodução de dinâmicas familiares para romper essas dinâmicas. Doenças também podem ser reprodução dinâmicas. O câncer ele pode ser também. Várias situações podem ser também. Algumas restrições que eu coloco, tá? Algumas restrições que eu coloco. Uma das restrições para fazer a constelação, procura um bom profissional. Um bom profissional. Porque trabalhar com informações profundas tem que ser trabalhado com muita responsabilidade, tá? E um profissional muito humilde, porque ele consegue se entregar até seu limite. Se ele se sente um pouco superior, questiona. Observa, observa. Se sentir o seu coração que é essa pessoa, não faça, tá? Então, isso é muito tem que ser profissional. E, tipo assim, tem algumas situações que precisa, eu deixo muito claro, as pessoas não precisam substituir seus tratamentos que ele está fazendo. Às vezes, ele precisa dar uma outra olhar. Às vezes, então, você faz uma terapia, e eu, por exemplo, eu faço constelação, às vezes, para psicólogos, às vezes, me recomendo, porque psicólogos recomendam seus pacientes, seus clientes, para fazer uma constelação. Então, eu atendo isso também. Então, para essa situação, porque ele vai numa profundidade maior. Só que eu não, a constelação não substitui, complementa bastante em todo esse amplo gama de terapias e de caminhos que a gente tem para ir. Mas eu acho que esse é o grande ponto. E, em segundo lugar, se abre. Tem que se abrir. Outro dia uma cliente chegou para eu sou muito racional. Na hora de eu fazer a constelação, você nada é racional, você é muito emotiva. Só que você quer entender tudo. Algumas informações você não consegue entender. Falar, eu sou inseguro, eu quero entender por quê. Não, calma. Você tirou um pouquinho essa cobrança mental que te dá, você vai perceber que muitas coisas vão fluir um pouco mais. Então aí você vai se permitir se conectar um pouco mais com aquilo que está lá dentro e te permitir dar seu salto que você precisa para soltar e seguir com a vida. Vários assuntos podem ser trabalhados numa constelação familiar. Várias. Tudo que tem a ver com a vida pode ser constelado. Até, eu vou até brincar, um pouco provocativo, até questões ligadas à morte. Tipo assim, a doença, a bebida, o cigarro, são ligados à morte, porque essas coisas te levam para a morte, então pode ser constelado também. Mas você vai para a morte para resgatar a vida. Tem uma frase que está bem atrás de mim aqui, que é essa frase que fala o seguinte, essa frase que eu até vou mostrar, é uma frase de Bert Hellinger, a morte é quem nos convida para a dança da vida. Uau! Então, quando a gente olha para essa frase do Bert Hellinger, que ela é a pessoa que estruturou essa prática, que ele sistematizou, ele fala muito isso. Olha para isso. Eu também carrego muito uma frase de um filósofo, Marco Aurélio, que ele fala o seguinte: a morte nos ensina a viver. Então a gente olha para isso, acolhe isso, entenda o que está ali e aí segue a vida. Tem uma depois eu posso, você pode, depois tem um vídeo bem curtinho que está no YouTube. É o dia, eu falo o seguinte, o dia que a morte se apaixonou pela vida. É um desenho de dois minutos. É um desenho animado. É lindo esse vídeo, é emocionante esse vídeo, e com uma música bem tranquila. A morte tá varrendo na cidade, na floresta, a morte está na floresta, e toda aquela toca ela morre, porque esse é o papel dela. Até que um dia ela percebeu que todos os animais fugiam dela. Todos. E ela ficava muito triste, porque todo mundo fugia dela. Até que foi o que não sei qual animal que era, um animal grande, eu acho que era eu esqueci o nome desse animal, mas é um animal dele apareceu
E eu fui o único que encarou a morte, olhou para ele. Quando ele olhou para ele, ele foi embora. E o morte sentiu uma conexão. E aí, essa morte começou a perseguir esse animal, porque o animal não tinha medo. E o animal, que ela estava deitada na chuva, esse animalzinho deitava na chuva e ela via que todos os animais molhavam e ela não estava sendo molhada. E quando eu olhava para cima, a morte estava cobrindo ela, estava protegendo ela. E no final do vídeo, quando esse mesmo animal sabia que chegou seu momento, ela se aproximou da morte para ser tocada, mas a morte não quis tocar nela, porque ela começou a gostar dela. Mas essa animal fez questão, porque ela fazia assim, e o animal chegou e beijou a mão dela e morreu. É lindo esse vídeo. Pode partilhar comigo depois pelo WhatsApp. Eu vou te mandar por WhatsApp, depois você pode colocar no seu podcast o link daquilo lá. É Ok, lindo, vou lindo, lindo. colocar. Olha, da minha parte, eu vou de coração cheio. Acho que, só nesta conversa para mim já me abriu aqui tanta coisa, já tocou-me aqui em tantos Bom, os nossos pontos assim mais sensíveis que sabemos que temos de trabalhar, que todos nós temos. Já houve aqui sim, tanto assim, ainda tenho aqui tanto trabalho pela frente. com Mas certeza. agradeço mesmo de coração a sua disponibilidade, a sua amabilidade Agradeço. em partilhar o seu conhecimento, a sua experiência pelo seu tempo, porque não me conhece de lado nenhum e aceitou prontamente partilhar este tema acho que é tão, tão poderoso. Portanto, da minha parte, super obrigada. Eu te agradeço pela oportunidade, eu agradeço todas as pessoas que estão ouvindo isso, e eu convido vocês, escolha a vida. Esse é o meu recado. Uau, eu vou deixar aqui depois no podcast, nas legendas, os seus contactos. Portanto, se quiser deixar, o que quiser partilhar, eu vou deixar depois aqui na legenda para quem quiser visitar o seu site, Instagram ou rede social, ou quiser fazer Sim. constelação se tiver a disponibilidade para Sim. isso. Isso Um, pode ser feito online, tá? Pode ser feito online tranquilamente. Pode ser feito online. As pessoas podem me procurar também. Eu vou te passar meus contatos completos. sim, E aí você coloca ali para as pessoas. E qualquer dúvida que eles tiveram, pode me mandar mensagem que eu vou responder. vou deixar aqui tudo. Portanto, novamente, super obrigada, vou de coração cheio de Obrigado. certeza. Para quem nos está a ouvir lá em casa, muito obrigada por estarem aí. Espero que este podcast vos tenha tocado de alguma forma. Tratem de vocês, curem-se, vão atrás de vida, que é a mensagem deixada aqui. Vivam, vivam. Subscrevam o podcast, partilhem, comentem e nós vemos no próximo episódio. Beijinhos, Até mais. beijinhos, tchau. Tchau, tchau.